No meu caso também, eu sempre fui autodidata. Sempre fui curioso, entendeu? Formado em eletrônica, fui professor de artes marciais, depois fui fazer teatro, né? Literatura, depois fui fazer filosofia, depois fui para a área de cinema. A impressão que dá é que até hoje eu não me encontrei, né? Mas todas essas áreas assim que de repente eu investiguei, hoje em dia são muito úteis assim para qualquer coisa que eu vá fazer. Então, de repente eu percebo que essas novas gerações, elas precisam um pouco também dessa autonomia, sabe? Dessa autodidata. E assim, a gente vê isso muito hoje na internet, todo mundo querendo ensinar tudo, né? Se você coloca lá no YouTube, como se faz, sei lá, um arroz, tem várias pessoas ensinando a fazer arroz. Como que eu uso tal programa? Tem vários molequinhos de 10, 11, 12 anos te ensinando a mexer no programa. Então, a gente vive um momento assim, que eu acho que a tecnologia proporcionou das pessoas também transmitirem conhecimento e não só receber. Eu acho que o interessante da internet foi o compartilhamento. Hoje a gente vive essa coisa de compartilhar, né? E eu acho que, por exemplo, nessa proposta de fazer os alunos produzirem, é inverter um pouco o processo, assim, que o professor não vai ensinar os alunos vão produzir, né? E aí, assim, essa produção, ela vem através de uma troca de experiência, né? Então, diferente de todo o processo de ensino-aprendizagem, nesse o professor não vai estar com a responsabilidade de transmitir o saber. Na verdade, ele vai estar com a responsabilidade de estimular o aprendizado. E aí ele vai aprender junto, porque de repente o professor não sabe fazer uma edição no vídeo, mas um aluno sabe e ensina o professor como é que se faz. Então é uma troca muito valorosa em termos de experiência, porque eu acho que diminui aquela distância, né, do púlpito para o aluno ali na cadeira, né, coloca todo mundo em pé de igualdade, assim. E quando eu percebo, no caso desse projeto, que os alunos produzem curtas na escola, feito em Itacoaxetuba, é que os professores passaram a fazer parte do universo dos alunos ali, né, porque ele também precisa aprender, ele também, no dia da gravação, o professor vai com o carro dele, levando um monte de parafernália, né, o professor ajuda, precisa fazer uma figuração, o professor vai lá fazer a figuração, o aluno está dirigindo o professor para fazer a cena, o professor de repente fala, não, mas esse ângulo aqui, será que não era interessante o outro ângulo aí? Então, quer dizer, é todo um processo coletivo de trabalho que é diferente, né, dos padrões de ensino que a gente tem até hoje, né? E eu acho que isso que é rico, assim, né? E o audiovisual proporciona isso. As artes no geral proporcionam isso, mas eu acho que dentro dessa nossa realidade hoje, o audiovisual ele conta muito, né? No compartilhamento de saberes, no trabalho, em ver o que o outro está fazendo, aprender com o outro, transmitir, fazer uma troca, né? Nesse sentido, assim, a gente tira aquela coisa do protagonismo do professor e passa para o protagonismo do aluno, né? Então, o aluno ali é o centro do processo de ensino-aprendizagem, que sempre foi, mas assim, agora ele está nessa condição de fato, né? E aí o legal disso é que, por exemplo, pelo menos nessa área, assim, numa produção audiovisual, não existe certo e errado. Isso é o mais interessante, assim, o professor não vai passar a matéria correta para se fazer um curta, não vai ter uma prova, né, que o aluno vai ter que acertar para ganhar nota. A realização é um processo de criação sem regras, apesar de ter todos os elementos de narrativa, ter todas as regras que a gente chama para se produzir um filme, mas assim, é um processo de trabalho que a avaliação vem do resultado, né? Então, nesse sentido, eu acho muito mais democrático, eu acho muito mais estimulante, tanto para professor como para aluno, né? O professor, de repente, vê uma realidade nova para ele,
que muitas vezes o professor também só assistiu o filme, né? E pode ter assistido bastidores e tal, mas viver um processo de produção, resolver problemas, como é que eu consigo tal personagem, como é que eu consigo tal locação, como é que a gente vai fazer essa cena, como é que se faz uma maquiagem. Eu acho que é um aprendizado tão grande, tão estimulante, que vale a pena. E assim, isso dá uma oxigenação na sala de aula. Eu acho que dá um respiro assim, entre essa relação aluno-professor. Então, assim, as oficinas culturais, elas estão sempre na Secretaria de Cultura, né? Então, uma oficina de cinema, um centro cultural, sempre Secretaria de Cultura, centros culturais. Existem alguns projetos, né, por ONGs ou instituições privadas que, de repente, faz uma oficina dentro de uma escola, faz uma oficina dentro de uma associação, né? Mas o que a gente percebe é que hoje em dia tem muitas oficinas. Eu comecei esse projeto de oficinas em 2003, em Mauá, na época que surgiu a Escola Livre de Cinema aqui em Santo André, né? Então, naquela época não tinha, assim, tinham algumas oficinas em São Paulo, em grandes centros, assim, mas de lá para cá, aqui no Fórum também começou a fazer esse trabalho de oficinas descentralizadas na região de São Paulo, mas esse processo sempre ficou acomodado na área da cultura, né? Hoje a gente tem, por exemplo, em 2005 eu cheguei a fazer uma oficina de vídeo dentro de uma escola particular em São Bernardo, mas era uma proposta de um dos professores que adorava cinema e queria fazer cinema com os alunos. Deu muito certo, né? Mas a escola achou que mexia muito com o ambiente escolar e cancelou o projeto. Porque o cinema, assim, fazer um curta-metragem numa escola, você vai mexer com todo mundo. Tem que gravar no período que os alunos não estão lá. Então, no final de semana, tem que mobilizar funcionários e tal. Então, existe toda uma predisposição para que o trabalho aconteça, que muitas vezes não é de interesse da escola. Isso eu estou dizendo no âmbito particular. No âmbito do ensino público, né, aí sim a gente vê menos ainda, assim, projetos bem pontuais, né, e que dependem muito do entusiasmo e da vontade de professores, de coordenadores, de diretores. Hoje em dia eu percebo assim que há muito mais diretores de escola abertos à integração, abertos ao diálogo com a comunidade. Nessas escolas onde há professores e diretores assim, projetos de cunho artístico e audiovisual acontecem. Mas, assim, infelizmente ainda não é um conceito e um trabalho de massa na rede de ensino. É a minha esperança de que um dia seja, né? A gente tem, por exemplo, um trabalho isolado da Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba, que tem um projeto de curtas-metragens. Na verdade, é um festival de curtas estudantil, né? Então, as escolas se inscrevem, elas têm um ano para produzir um curta-metragem de até 8 minutos. E aí esses curtas todos são inscritos, julgados, e aí tem um festival. Nesse festival é feita uma premiação, mas o interessante é que o projeto premia todas as escolas pela participação. Então existe, por exemplo, uma premiação para todas as escolas, depois tem a premiação de primeiros a quinto lugares, né, premiação de melhor ator, melhor atriz e tal. Então, assim, aí, no âmbito escolar também sempre tem essa coisa como se fosse Olimpíada, sabe, de disputa entre as escolas, que tem um lado bom também, assim, de estimular a competição, de querer ganhar, assim, esse ano tal escola ganhou, o ano que vem nós vamos ganhar, então todo mundo quer fazer um belo trabalho para ganhar o festival. Então, como as Olimpíadas de Matemática, as Olimpíadas de Ciência, feiras de ciência. Então, acho que tem essa área artística do audiovisual, acho que pode promover isso também dentro da escola pública. E lá eu participei, já está no 4º ano, eu participei de 3 anos lá. E assim, a quantidade de escolas que aumentam a cada ano, a qualidade dos trabalhos também que aumentam a cada ano, né, é impressionante. Assim, escolas que de repente
começaram com um trabalho modesto no primeiro ano, no segundo ano já fizeram um trabalho mais elaborado, no terceiro ano já fez, porque eles querem ganhar. Então eles se esforçam em aprender, eles se esforçam a fazer um bom trabalho. E aí, de repente, na última edição que teve ano passado, eu vi trabalhos assim que eu falei, opa, peraí, esse trabalho poderia não ter sido de uma escola. Entendeu? Já é um trabalho com um posicionamento crítico, já é um trabalho com posicionamento social, já tem uma preocupação. O festival tem gêneros de terror, ação, documentário, comédia, drama. E na área de documentário, eu gostei muito de alguns trabalhos que eles fizeram, né? Então, assim, os alunos estão aí, né? Basta ter projetos que, de repente, estimulem esse pessoal a produzir.